Jamais eu posso usar o termo ação rescisória. Tá errado, hein? Ação rescisória é uma ação que serve para desconstituir uma sentença. Ação rescisória, ela é prevista após o trânsito em julgado, eu vou usar porque eu quero levantar uma questão tipificada, taxativa, no artigo 966 do Código de Processo Civil. Então, ação rescisória nada tem a ver com a ação de rescisão de contrato. São ações totalmente diferentes, hein? Então, cuidado. Outro ponto também, tem casos que eu vou pedir a rescisão do contrato e tem casos que eu não vou pedir a rescisão, eu vou pedir a nulidade do contrato, porque houve uma simulação, houve um erro, houve alguma situação que eu posso pedir a nulidade. E existe ainda a anulatória, que são motivos que eu posso usufruir para pedir também a nulidade do contrato. A nulidade, ok? Então, termos diferentes, muita atenção. Vamos lá. Existem diversos nomes usados para identificar o encerramento dos contratos. Uns falam em encerrar, outros falam em rescindir, outros falam em destratar, mas existe um nome correto para identificar cada forma de extinção do contrato. Para quem é operador de direito, é muito importante conhecer sim o vocabulário de forma correta, para não orientar, não induzir o seu cliente a erro. Eu ensino no meu livro Direito Civil Manual Doutrinário e Jurisprudencial da editora Mizuno, que é preciso evitar tecnias terminológicas, porque a confusão de palavras acarreta sempre a confusão de coisas, de ideias. Então, vamos lá. Conforme também diversos outros doutrinadores, Orlando Gomes, Caio Mário da Silva e outros, né, é importante interpretar a extinção do contrato da forma correta. A extinção dos contratos pelo modo normal de execução, eu quero trazer para você as classificações, aprofundando o mesmo assunto. É pós-graduação, nós temos que aprofundar. Quando as obrigações são todas cumpridas, as partes recebem o que prometeram, umas às outras, e o contrato tem seu fim alcançado, e seu conteúdo esgotado. Mesmo assim, podem sim ainda se subdividir nas seguintes modalidades. Então anote aí, vamos lá. A primeira, execução completa e instantânea. Vou repetir, hein? Execução completa e instantânea, tá? O termo correto, instantânea. O contrato se extingue na hora, mesmo que o pagamento seja feito. Posteriormente, por exemplo, quando você compra um computador, paga o valor à vista e recebe em mãos a execução completa, instantânea, imediata. Ou quando você recebe o computador e combina de pagar metade agora e metade na semana que vem, chamada execução completa e instantânea diferida. Nesses casos, gente, muita atenção, o contrato ele está executado, ok? Já na segunda classificação que eu trago para você, que é a execução completa, continuada ou periódica, eu trago uma outra situação. Então, vamos lá. Primeira situação, execução completa instantânea, ok? Segunda forma, execução completa e continuada ou periódica, ok? O contrato exige obrigações. Na execução completa, continuada ou periódica, o contrato exige obrigações durante um certo tempo, mas, finalizado este tempo, encerra-se o contrato. Vou trazer um exemplo bem didático, hein? Quando o prédio que você mora contrata uma empresa para prestar um serviço de limpeza pelo período de 1 ano. Finalizado esse período, o contrato será o quê? Executado, ok? A extinção dos contratos por fato anterior ou contemporâneo à sua celebração também ocorre. E aí eu volto na anulação, na extinção simples e na resolução expressa, para que possamos aproveitar e aprofundar melhor o assunto. Vamos lá, para classificar de forma imediata, hein? Quando ocorre, então? É quando o contrato se extingue por algum fato ocorrido ou previsto anteriormente ou de forma contemporânea ao contrato. Pode ser subdividido da seguinte forma, então. Invalidade contratual. Essa invalidade contratual ela é verificada quando existe uma das causas de invalidade contratual, a teoria das nulidades, que é prevista inclusive nos artigos 166 e 167, tornando o contrato nulo. E também o artigo 171, tornando o contrato anulável do Código Civil, conforme eu já tinha falado aqui. Trago como exemplo aqui, se o contrato, se ele foi celebrado por pessoa absolutamente incapaz, o objeto dele é ilícito, impossível, indeterminado, ou indeterminável, que é o termo mais utilizado, o motivo determinante do contrato é ilícito, tiver por objetivo fraudar a lei.
houver simulação ou coação física, ou ainda for assinado mediante erro, dolo, coação moral, estado de perigo também, ou ainda contra credores, etc. Nos casos de nulidade, o contrato não é capaz de gerar nenhum efeito, hein? Então atenção a isso. Nos casos de nulidade, o contrato não é capaz de gerar nenhum efeito e ainda é considerado nulo de pleno direito, não precisando de decisão judicial, desde que a data da sua formação de fato, ok? Isto porque nada que o contrato gerou tem validade, devendo tudo voltar ao estado zero, ao status quo, como nós dizemos nas aulas, nos termos em latim, situação anterior. Já nos casos de anulação, os efeitos somente se cessam, vão ser cessados a partir da data em que a anulação for declarada em juízo. Tá? Então, ponto importante. Existe ainda que gera assim, a invalidade do contrato, a cláusula de arrependimento. E essa situação ocorre no contrato que já existe uma cláusula possibilitando o arrependimento de uma das partes. São proibidas em alguns contratos, em razão da proteção legal, ao consumidor, ao trabalhador, por exemplo, com a cláusula de arrependimento. Não há qualquer descumprimento no contrato e esta convenção, ou esse pacto convencionado, caso uma das partes decida, por qualquer motivo que seja, extinguir o contrato, terá este direito potestivo, né? Ou potestativo, que é um termo mais utilizado, ou seja, sem contestação pela outra parte. Ainda assim, é possível que estabeleça uma multa penitencial, isso acontece até no direito do trabalho, o aviso prévio, né? Por parte do empregador, por parte do empregado, que desiste, que terá que pagar, em virtude de ter desistido do contrato de trabalho também. A multa não pode ser confundida com cláusula penal, ok? O que é o valor a ser pago por uma das partes quando descumpre o contrato. Cumprida a cláusula de arrependimento, o contrato está extinto. Então também trago para você mais uma informação importante dentro do estudo da nossa pós aqui. Vamos lá. Mais um ponto que eu quero trazer para você, também muito importante. A cláusula resolutiva expressa. Essa cláusula resolutiva expressa, ela ocorre quando o contrato traz uma cláusula que extingue. No caso de acontecer, gente, um evento futuro incerto, uma condição. Funciona assim, ó, vamos lá, atenção aqui. Uma cláusula do contrato assegura que, caso o pagamento não seja feito até o dia X, o dia 10, por exemplo, dia 15, o negócio restará desfeito. Por consequência, o contrato estará resolvido. Então, entende-se que esta cláusula também se opera de pleno direito, sem necessidade de decisão judicial também, e sem necessidade de notificar a parte que não cumpriu com a obrigação. Porém, nos casos de compromisso de compra e venda, isso é importante, hein? De imóveis loteados, arrendamento mercantil, leasing também, a jurisprudência entende que é necessária a notificação para constituir a parte devedora em mora. Então, no leasing, arrendamento mercantil, loteamento, imóveis loteados, a jurisprudência exige sim a notificação, ok? Ainda aprofundando nossos estudos sobre contrato, o fim do contrato, a extinção do contrato, a extinção dos contratos por fato posterior à sua celebração também é tema que merece ser estudado na nossa aula. A rescisão, termo que inclui a resolução e a resilição, trago para você que esta modalidade de extinção está ligada ao descumprimento do contrato. Resolução é a possibilidade legal de existir do contrato. Resilição, ok? Então, vamos lá. Eu quero trazer para você que podem ser divididas em duas situações. Duas situações, eu diria que três, 4, 5, 6, são 6 situações pelo menos, tá? Para ficar bem didático e separar bem. Vamos à primeira situação. Eu vou tratar aqui da resolução por inexecução voluntária. Acontece quando uma das partes, por culpa ou dolo, não executa suas obrigações no contrato, podendo sim o credor, em juízo, pedir a resolução do contrato por esse motivo, ou seu cumprimento forçado, devendo a parte inadimplente o ressarcir pelas perdas e danos sofridas, danos emergentes, lucros cessantes, danos morais, estético e outros danos materiais também. No caso dos contratos benéficos, como doação, comodato, etc., a pessoa que faz a doação, por exemplo, responde por culpa e dolo, porém o donatário somente responde se agir com dolo, tá? É imprescindível também mencionar nessa aula que existe a teoria do inadimplemento substancial. Teoria do inadimplemento substancial. O que diz essa teoria, professor Júlio?
Essa teoria esclarece que caso o contrato tenha sido executado, em sua maioria, por exemplo, tenha sido feito 90% do pagamento devido, não caberia a extinção do contrato, apenas alguns ressarcimentos, visando sempre a manutenção dos contratos. A ideia é manter o contrato tem que ser mantido. Então, se pagou algo em torno de 90%, não tem que ser desfeito, rescindido. Então, é a chamada teoria do adimplemento substancial, que é uma baita teoria para que seja usada como tese de defesa nesses casos para ajudar o seu cliente. Hein? Existe ainda a possibilidade da resolução por inexecução involuntária, que é o caso em que ocorre a impossibilidade do cumprimento da obrigação em decorrência do caso fortuito, evento totalmente imprevisível, ou força maior, que também é um evento previsível, mas inevitável. Nesse caso, gente, a parte credora poderá pleitear, sim, perdas e danos. Detalhe, somente podendo também requerer em juízo a devolução dos valores pagos e o retorno ao status anterior, situação anterior à formação do contrato. Porém, há exceções em que, mesmo nesses casos, haverá o devedor direito a indenizar perdas e danos. Aí eu trago o artigo 399, 393, 583 do Código Civil. Existe ainda também a resolução por cláusula resolutiva tácita. A diferença da cláusula resolutiva expressa, que é contemporânea ao contrato, esta ocorre posteriormente, hein, por virtude de lei. Gera a resolução do contrato caso haja um evento futuro incerto, geralmente relacionado ao adimplemento contratual por uma das partes. E esta cláusula também necessita de decisão judicial para ser reconhecida, também é importante. Trago um grande exemplo aqui, um exemplo de cláusula resolutiva tácita. É a exceção de contrato não cumprido. O artigo 477 do Código Civil trata do tema e diz que nos contratos bilaterais, onde não há obrigações para as duas partes, uma das partes somente pode cobrar da outra, né, em cumprimento do contrato se também houver cumprido sua obrigação. Ou seja, como defesa em ação judicial de cobrança. Uma das partes pode alegar, de fato, essa situação, dizendo que não está pagando o contrato porque a outra não cumpriu com a sua obrigação, exigindo assim a resolução do contrato. Então, também seria uma tese de defesa para ser utilizada. O artigo 477 do Código Civil, por sua vez, diz que após finalizado o contrato, se uma das partes tiver uma diminuição significativa em seu patrimônio, a ponto de pôr em risco a prestação a qual se obrigou, pode sim a parte se recusar a cumprir sua obrigação até que a primeira pague ou apresente garantia. Atenção, caso contrário, pode sim pedir ao juiz, o Poder Judiciário, a resolução do contrato. Então também tema importante aqui na nossa aula. Mais um ponto também, mais uma situação que eu quero tratar com você, é a situação da resolução por onerosidade excessiva. Nos contratos de execução continuada ou periódica, em que as obrigações avançam no tempo, caso a prestação de uma das partes se demonstre excessivamente onerosa, criando extrema vantagem à outra em decorrência de um evento extraordinário, imprevisível. Vamos trazer um exemplo aqui, vamos pensar aqui, quer ver? Uma guerra, pronto, uma guerra, acho que é um bom exemplo. Uma guerra, um desastre natural, uma revolução no governo, etc. Né? Outros exemplos. É possível sim que o devedor peça em juízo a resolução do contrato, sendo que os efeitos da sentença retroagirão, sim, a data da citação. Então, ponto importante também. Mais um ponto que eu queria tratar com você, a chamada resilição bilateral. Note aí, resilição bilateral. Tudo que nós estamos falando aqui, gente, é importante que você saiba que são modos, né, de extinção dos contratos por fato posterior à sua celebração. Então, a rescisão termo que inclui a resolução e resilição. Nós falamos aqui o primeiro, você tem que ter anotado, resolução por execução voluntária. Falamos aqui da tese de defesa, a teoria do adimplemento substancial, pagou algo em torno de 90%. Existe a resolução por execução involuntária também, e a resolução por cláusula resolutiva tácita, tá? E aí também falei da resolução onerosa excessiva também, trouxe o exemplo da Guerra Mundial, desastre natural, revolução do governo, então tudo anotadinho aí. Então, vamos lá, seria então o sexto motivo, né? Sexto motivo.
Notou então? Sexto? Não, seria o quinto motivo. Quinto motivo, obrigado. Quinto motivo. A resilição bilateral seria o quinto motivo. Primeiro motivo, resolução por execução voluntária. Confere aí. Tese de defesa, teoria do adimplemento substancial, ok? Legal, obrigado. Segundo motivo, resolução por execução involuntária. Ok? Falei até dos artigos, né? 399, 393, 583 do Código Civil. Segundo motivo. Terceiro motivo, agora o terceiro. Resolução por cláusula resolutiva tácita. Ok? 476 e 477, eu mencionei. Quarto motivo, resolução por norosidade excessiva. E aí o quinto, agora retomando, é a resilição bilateral. O que é a resilição bilateral, professor Júlio? É a situação que ocorre quando as partes, por mútuo acordo, resolvem por fim ao contrato, fazendo um novo instrumento, que deve ter a mesma forma do contrato original, sob pena de nulidade, inclusive. Hein? Esse novo instrumento tem o nome de distrato, ok? Então é feito um novo contrato para distratar o contrato antigo, o contrato original. Distrato, bilateral. Um acordo entre as partes. Mútuo acordo, ok? Existe ainda o sexto motivo, ou a sexta modalidade, que é a resilição unilateral. No direito imobiliário também. Somente acontece nos casos em que a lei permite. Exemplo, tá? Na locação, na prestação de serviços também. No mandato é uma coisa, hein? Mandado é outra coisa. Mandado é ordem judicial. Comodato é um bom exemplo. Contrato de depósito também. Contrato de doação. Na fiança também. E vários outros. Hein? A resilição unilateral é o fato jurídico em que uma das partes do contrato, por exercício de um direito potestativo, ou seja, sem contestação da outra parte, notifica a outra dizendo o interesse, a vontade de sua desistência em continuar na relação contratual. E aí nós temos os casos de resilição unilateral. A denúncia cheia ou vazia, muito falado isso na locação, né? Nos casos de locação de bens móveis e imóveis, o Código Civil trata dos bens móveis, e a Lei 8.245 trata dos bens imóveis. A lei de locação é a lei do inquilinato, 8.245/91, tá? Nota aí. Bem como também do contrato de prestação de serviço por tempo indeterminado, que aparece no artigo 599 do Código Civil, para não errar, hein? 599 do Código Civil. O que é importante também? A revogação nos casos de quebra de confiança, nos contratos em que fato, né, se faz presente como fator predominante de fato, mandato, comodato, depósito, etc. A revogação ela é feita pelo mandante, pelo comodante, que é o nome utilizado, e depositante, tá bom? Existe também a renúncia, hein? Nos casos também de quebra de confiança, porém, como comportamento em que uma das partes se auto-elimina do contrato, a renúncia é feita sempre pelo mandatário, pelo comandatário e também pelo depositário, ok? Existe ainda mais uma classificação que eu queria trazer para você, é a exoneração por ato unilateral, que é uma novidade da legislação a respeito do fiador. Exoneração por ato unilateral. É uma novidade que foi trazida pela Lei 12.112 de 2019. Tem a Lei 8.245 de 91, Lei do Inquilinato, mas aí nós tivemos uma mudança. O fiador não saía do contrato, ele ficava preso perpetuamente no contrato. Hoje ele sai. Isso é um grande avanço. Né? Hoje ele consegue sair. Basta notificar as partes, locador, locatário, e falar, estou saindo. Ele fica responsável pelo contrato 120 dias. Porém, se a parte, o inquilino arrumar um outro fiador, uma outra garantia, substituir a garantia, o locador aceitar, ele está livre dali para frente. Ele ou ela, né? O fiador está livre. Mas se não arrumar, 120 dias após a notificação via R ou via cartório, ele ainda responde. Tá? Ele responde, então cuidado. A exoneração por ato unilateral, ela é tratada como novidade porque apareceu em 2019, Lei 12.112, que alterou a Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91. A legislação esclarece que o fiador pode sair, se exonerar da fiança, nos contratos por prazo indeterminado, apenas notificando o credor. No caso, conforme a jurisprudência, locador-locatário. É importante também, se tem corretor, administrador no meio, também notificar.
ficando responsável por 60 dias que correrem após essa notificação. Nos casos de fiança locatícia, conforme eu tinha falado aqui, 120 dias. Né? O contrato por prazo passar a ser prazo indeterminado também, o fiador se exonera apenas notificando, respondendo nesse caso por 120 dias. Tá? Então tem aí a regra dos 60 e dos 120 dias. 120 dias para a notificação, dentro do contrato do prazo indeterminado. E 120 dias dentro da locação do prazo indeterminado, também o fiador consegue sair. Vamos lá, mais um ponto interessante também. A extinção dos contratos por morte. Também temos que falar sobre isso. A cessação. Por fim, existe a extinção dos contratos pela morte de um dos contratantes, que é chamada cessação. Né? Não é aquela música não, sensação. Tinha uma música assim, bem antiga, hein? Se você é da tua época. Mas não, aqui é cessação. Quando que é cessado, né? Pela regra geral, as obrigações assumidas por um contratante, elas se transmitem a seus herdeiros a partir do momento da sua morte. Ocorre que existem algumas obrigações que este, por serem personalíssimas, geram a extinção do contrato de pleno direito. Ou seja, aí eu trago para você, sem a necessidade de decisão judicial, quando uma das partes falece. Eu trago como exemplo, existe o contrato de fiança, que não transmite aos herdeiros a obrigação de continuar como fiador no contrato principal. Também um bom exemplo, o contrato de prestação de serviços artísticos. Um bom exemplo também, né? Com a morte do artista contratado, cantor, pintor, não tem como o filho fazer no lugar do pai, da mãe, né? Extingue-se também o contrato, devendo serem devolvidos os valores eventualmente pagos, deduzidos das despesas já efetuadas, pois o contrato se extingue no momento da morte do contratante nesses casos. Também quero trazer para você, estas foram algumas observações a respeito da extinção dos contratos de forma mais aprofundada, por isso nesse segundo bloco nós tratamos dessas questões mais teóricas, para que você possa entender melhor, tá bom? Agradeço a você, o professor tem um livro de Direito Civil muito legal, que fala sobre a extinção dos contratos, você consegue estudar, manual doutrinário e jurisprudencial de Direito Civil, da editora Mizuno, tá bom? Então no site da editora Mizuno você vai conseguir ter acesso para poder aprofundar, tá bom? Então falamos aqui da extinção do contrato, vale a pena falar que a extinção dos contratos se dá pelo modo normal, execução, falei da execução completa e instantânea, falei da execução completa, continuada e periódica, falei também da extinção dos contratos por fato anterior ou contemporâneo à sua celebração, aí eu falei da anulação, da extinção simples, da resolução expressa, diante da invalidade contratual, da cláusula de arrependimento, da cláusula resolutiva expressa, e falamos também da extinção dos contratos por fato posterior à sua celebração, aí entra a rescisão, de fato, motivos, rescisão, pode ser por resolução por execução voluntária, tem a teoria do inadimplemento substancial, resolução por execução involuntária, resolução por cláusula resolutiva tácita, resolução por onerosidade excessiva, resilição bilateral, resilição unilateral, e aí nós falamos os motivos, a denúncia cheia ou vazia, a revogação e a renúncia, além da exoneração por ato unilateral. Em relação à extinção dos contratos por morte, falamos da cessação, tá bom? Então, acho agora bem completo para você poder desenvolver esse assunto e conhecer de verdade, tá bom? Eu agradeço a você, muito obrigado e até a próxima aula.